Olá, meu nome é Ana Cristina Carneiro e nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de riscos e oportunidades na ISO 45001. Se você já acompanha a QMS em nossas redes sociais, não deixe de se inscrever e ativar as notificações aqui pelo sininho para que você possa receber conteúdos relevantes sobre todo o universo de auditoria, certificações e normas ISO. Então, nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de riscos ocupacionais, riscos da ISO 45001, que trata sobre saúde, segurança ocupacional e também oportunidades, não vamos esquecer delas. No Brasil, existe uma norma regulamentadora 01 que trata essencialmente do Programa de Gestão de Riscos, né? Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais é um conjunto de ações coordenadas que tem por objetivo desenvolver o PGR, né, o famoso PGR que passou a ser vigente a partir de 2022 como um requisito regulamentar obrigatório para todas as empresas, né, que atuam no Brasil, que tem como objetivo fim tratar das condições de saúde e segurança ocupacional dos colaboradores daquela organização. Então, dentro de um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, você vai ver que ele está muito interligado com outros requisitos que a ISO 45001 traz, né? Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento desse sistema de gestão, uma das coisas que nós precisamos fazer é justamente mapear os processos para identificar quais são os pontos de riscos, né? Então, justamente numa possibilidade de integração entre o requisito regulamentar e as exigências da norma ISO, nós vamos olhar para essa questão dos riscos ocupacionais, né? Em que sentido? Quando você olhar para o macrofluxo do seu processo, um dos pontos que são relevantes é justamente fazer a identificação dos perigos, né? Quais são os pontos, isso também é um requisito regulamentar, né? E a sua organização também, de forma legal, deve buscar um responsável técnico que vai auxiliá-la a fazer o levantamento desses perigos. Então, em cada um dos processos, você vai identificar os perigos, fazer a avaliação dos riscos e, claro, pensar em formas de controle para esses riscos, né? Quando a gente vai tratar riscos, a gente tem que sempre pensar nessas etapas de identificação, né, a avaliação da criticidade desse risco, né, o quanto que ele pode ter de impacto, e quais são os controles que eu posso fazer para mitigar esse risco, para fazer com que ele não ocorra, ou ainda que eu possa reduzir a sua ocorrência e até aceitar a sua ocorrência como uma questão residual que, enfim, você vai precisar assumir aí, né, dentro da organização. Então, um primeiro momento é essa intenção, né, você fazer esse gerenciamento dos riscos ocupacionais e desenvolver um programa, né, para isso. Então, dentro desse programa, você vai fazer um inventário desses riscos e ainda elaborar planos de ação, né? Então, de uma forma geral, as ferramentas que você pode utilizar na gestão do seu negócio, né, se você já está familiarizado com as normas ISO, com os requisitos de normas ISO, eles estão muito próximos, né, dentro do que é exigido de uma maneira legal, pelo menos aqui no Brasil. Então, quando a gente olhar para o requisito 6.1 nas normas de sistema de gestão, seja na 45001, né, que é o objeto aqui que estamos conversando, saúde e segurança ocupacional, mas também na 9001, que trata de qualidade, 14001, que trata de meio ambiente, todas elas o requisito 6.1 vai falar sobre a avaliação de riscos e oportunidades, né? Então, a identificação desses riscos e, é claro, o endereçamento disso, né? É esperado que você não só identifique quais são os riscos, mas também possa abordá-los da maneira adequada. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Como eu mencionei anteriormente, também como é exigido pelo requisito regulamentar,
dos primeiros pontos é justamente você saber quais são os riscos da sua organização, né? Quais são os riscos aos quais os seus colaboradores estão expostos. E aí existem diversas categorias de riscos quando você pensa em saúde e segurança ocupacional, né? Então, existem riscos ergonômicos, riscos relacionados a aspectos químicos, né, do ambiente, riscos de segurança, então riscos de acordo com o tipo de trabalho que está sendo realizado, né? Então, você vai primeiro fazer uma categorização pelos processos, né, quais são as áreas ali, quais são os tipos de colaboradores, né, pegar a sua matriz de cargos, aí a NR1 vai te dar um pouco mais de estrutura, né, nas ordens de serviço para fazer isso. Então, de acordo com a matriz de funções de um colaborador e o processo onde ele atua, quais são os riscos aos quais ele está exposto. Então, você vai fazer esse inventário de riscos, você, um responsável técnico, né, alguém que esteja legalmente competente para poder fazer isso. E aí você vai utilizar um método de avaliação e priorização desses riscos, né, para poder criar um plano de ação que seja adequado. Quando você fizer esse inventário, é possível que você encontre dezenas de riscos, às vezes centenas de riscos, né? Então, se você fizer um mapeamento bem detalhado. Então é necessário saber categorizá-los para você saber também quais são os riscos que exigiriam um plano de ação, né, qual deles você vai precisar de fato atuar. Então, existem diversas ferramentas no mercado hoje que vão poder te ajudar a escolher uma categoria de priorização desses riscos. Um método simples que a gente vê bastante é uma matriz que você vai multiplicar ou somar, vai dependendo do método que você deseja utilizar. Inclusive, já recomendo aqui, se você não conhece, existe uma ISO, a ISO 31000, que fala justamente sobre gestão de riscos. E ali você vai ter inúmeras ferramentas, né? A 31010, ela te dá mais de 50 ferramentas para fazer gestão de riscos, né? Então aqui eu vou te dar uma pincelada simples sobre como tratar esses riscos ocupacionais, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, mas saiba que a QMS também disponibiliza um curso para gestão de riscos, para ISO 31000, que está disponível nas nossas plataformas e recomendo muito que você acompanhe por lá. Mas pensando em riscos ocupacionais, uma ferramenta muito comum que a gente encontra é uma matriz Gucci, né? Alguma coisa similar a uma matriz Gucci. Então você vai identificar qual é a probabilidade de aquele risco ocorrer, né? Então, com que frequência ele pode ocorrer e, na ocorrência desse risco, qual é o impacto que ele tem, né? O impacto que ele gera no seu negócio. E aí, se a gente está olhando para a saúde e segurança ocupacional, riscos relacionados, impactos na saúde e segurança ocupacional, né? E aí, essa é a disciplina aqui dentro desse ambiente. Isso vai te gerar um índice, né? Então, a frequência com que ele ocorre e o impacto que ele causa te gera um índice. Quanto maior for esse índice, maior é a necessidade de você elaborar um plano de ação para tratar esse risco, certo? Então, se é um risco que ocorre muito e o impacto dele é muito alto, é claro que você vai precisar tratar isso muito mais seriamente, de uma maneira muito mais completa, do que um risco que nunca acontece e se ele acontecer, o impacto dele é pequeno. Então, qual a necessidade de um plano de ação com urgência, né, para isso? Talvez muito menor. Então, você precisa ter condições de fazer uma classificação desses riscos para te dar um caminho, né, para te dar um norte de onde eu começo, uma vez que você está diante ali de muitas vezes uma planilha, uma ferramenta de gestão com dezenas de riscos, né? Então, ter priorização é essencial, fundamental para saber por onde começar. E aí, a partir disso, você vai selecionar quais são as abordagens de atuação dentro desse risco, né? Então, na elaboração de um plano de ação, você vai precisar determinar qual é o seu apetite ao risco, né? O quanto você está disposto a estar frente a esse risco. Então você pode utilizar sempre de ferramentas de controle que vão te ajudar a reduzir esse risco, né, a mitigar o risco, vão te ajudar a controlar tanto a frequência quanto a severidade, né? Então, se a gente está olhando para essa ferramenta, por exemplo, alguns controles vão te ajudar a diminuir a ocorrência desse risco. Então, muitas vezes a utilização de um EPI, a utilização de equipamento de proteção coletiva,
né? O isolamento de um equipamento, por exemplo, vão te ajudar a evitar com que um risco ocorra com regularidade, ou um controle pode te ajudar a reduzir a intensidade, o impacto desse risco, né? Então, também, muitas vezes o mesmo controle já atua nas duas frentes, né? Já reduz a frequência e já reduz o impacto. Então, muitas vezes você tirar um equipamento de dentro de uma sala, por exemplo, e levá-lo para um equipamento que é inflamável, né? Algum item que seja inflamável. Você tirar de perto de uma área de circulação de pessoas e levá-lo para uma área isolada, pode fazer com que o impacto de uma explosão, por exemplo, na ocorrência desse risco, o impacto seja muito menor do que se ele estiver numa área que tenha plena circulação de pessoas, né? Então, você vai olhar para cada uma das atividades, cada um desses riscos que foram identificados, e aí é muito importante que você olhe para diversos aspectos, né? Como a gente mencionou, ergonomia, questões químicas, questões físicas, riscos biológicos, né, se você atua em áreas de saúde ou em organismos que estão expostos a esse tipo de situação. Então, é muito importante que você tenha um olhar bastante amplo e que saiba priorizar, né, saiba o que é mais relevante. Então, de novo, recomendo ali que você conheça diversas ferramentas sobre tratamento de risco. Uma vez que você conseguiu identificar e categorizar os seus riscos e endereçá-los, né, ainda assim é possível que sejam gerados riscos residuais, né, riscos que após a implementação de um controle ainda permanecem. Então você pode implementar novos controles, né, num segundo momento, ou você pode decidir que a partir de um certo grau de riscos, você está disposto a assumir aquele risco, né, está disposto a conviver com ele, né. Pode ser que tenha um equipamento ali que pegue fogo dentro da organização, mas a probabilidade de ocorrência disso é muito baixa. Então esse equipamento ele é essencial para o seu negócio, ele precisa estar ali, de alguma forma você já protegeu, você já orientou as pessoas, já treinou o pessoal, sabe como manipular, ele fica numa área razoavelmente protegida, ainda assim tem um risco baixo de alguma ocorrência, né, ser gerada, mas é um risco que vale a pena seguir porque ele é parte do seu negócio, né, ele é inerente à atividade da organização, por exemplo, e não tem nenhum outro equipamento, nenhuma outra máquina mais moderna que possa substituí-lo. Então existem diversas situações, né, então muitas vezes a gente simplesmente vai conviver com esse risco. O importante é que todos estejam cientes de que um esforço foi feito para que esse controle acontecesse, né. Mas um outro aspecto que eu gostaria também de trazer a respeito desse requisito específico, né, do 6.1 das normas de sistema de gestão, é que ele também trata de oportunidades, né. Então é muito comum, especialmente pensando em saúde e segurança, a gente olhar para risco, né, é um linguajar muito comum dentro do ambiente ali de saúde e segurança. Mas as oportunidades também aparecem quando a gente está mapeando esses processos, né? É importante estar atento também quais são as possibilidades que você tem de implementar melhorias na ergonomia, né? Quais são as possibilidades que você tem de, ao utilizar tecnologia, por exemplo, reduzir riscos, né? Isso já seria uma oportunidade, ou ainda ter melhorias de processo, né? Você sair com resultados melhores, promover a saúde do seu colaborador através de atividades também, através de planos de ação. Muitas vezes os próprios colaboradores vão saber te dizer quais são ferramentas de promoção de saúde, ferramentas de promoção de segurança, né? Então muitas empresas adotam lá o Dia da Segurança, fazem blitz, né, para ver se o pessoal está utilizando os equipamentos da maneira adequada, participam de feiras, de eventos, de congressos para trazer novidades, trazer boas oportunidades para adoção pela empresa, desenvolvem as próprias ferramentas, né, que vão promover mais saúde, promover melhorias na sua segurança. Então, olhar para ferramentas de promoção, né, ferramentas de melhoria de saúde, melhoria de segurança, também é essencial, né? Não deixe de mapear essas possibilidades, uma vez que você entende que existem riscos que estão relacionados
a comportamento, riscos relacionados a equipamentos, por exemplo, e isso pode gerar possibilidades de alterações, de mudanças com melhorias bem significativas para o desempenho do seu sistema de gestão. Então, fique atento a todas essas possibilidades, utilize as diversas ferramentas que as normas ISO sugerem, recomendam, não tem nenhuma prescrição para isso, tá? Você, dependendo do contexto da sua organização, vai fazer sentido para você usar uma ferramenta ou a outra. Todas vão ser válidas desde que sejam relevantes para os objetivos do que a sua organização deseja. Então, se você tem alguma sugestão, se você gostaria de compartilhar quais são as ferramentas que você utiliza aí no dia a dia para fazer a mitigação dos riscos, qual é o seu grau de apetite, né, pelos riscos dentro da sua organização, compartilhe aqui conosco, deixe um comentário e a gente pode continuar conversando sobre isso. Até a próxima!